Está escrito: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Amém. Queridos irmãos, um texto conhecido na palavra de Deus, e a Bíblia é boa porque é conhecida nossa, de todos nós. E sempre que lemos a palavra de Deus, além de aprendermos mais, o Espírito Santo também nos alimenta, nos dirige, nos ensina, porque a Bíblia diz que toda palavra de Deus é boa para instruir, para corrigir, para redarguir, corrigir, instruir em justiça o homem de Deus, para que seja perfeito para toda boa obra. E sempre que estamos aprendendo a palavra de Deus, estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E quando lemos esse texto aqui, os irmãos já se reportam à ressurreição de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou e foi ao encontro dos seus discípulos, tanto na Galileia, como ele disse àquelas mulheres que encontraram ele no horto, que fosse para a Galileia, e avisasse aos discípulos que fossem para lá também, e lá iriam vê-lo. Mas aqui ele foi ao encontro de 2 discípulos no caminho de Emaús. No texto sagrado diz aqui que aquela cidade distava de Jerusalém cerca de 60 estádios, cerca de 12 quilômetros, mais ou menos. E ali os discípulos iam de Jerusalém para lá. E quando a gente medita nesse texto lido, que eles saíram de Jerusalém, descendo para Emaús, indo para Emaús, tiveram uma surpresa que eles nem esperavam. Foi se encontrar com o Mestre e começaram a andar com Jesus sem perceber que estavam andando com Jesus. E nessa meditação, se eu fosse dar um tema, eu diria a importância de andar com Jesus. Quando nós meditamos neste texto sagrado, a gente vê que quando eles começaram o caminho, que saíram de Jerusalém, começaram caminhando sem Jesus. Mas eles terminaram com Jesus. O fim do caminho foi com Jesus. A Bíblia diz, como li aqui o texto, no versículo 16, diz que o mesmo Jesus, versículo 15, se aproximou e ia com eles. E até o final do caminho, eles desfrutaram de estar andando da presença de Jesus, porque no versículo 28 diz assim: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. Interessante, a Bíblia diz que quando já chegaram na entrada da aldeia, Jesus fez como quem ia para mais longe. E eles ainda, mesmo sem conhecer que estavam andando com Jesus, constrangeram
a entrar na aldeia para ficar com eles. Constranger é quase que forçar, fazer uma coisa a pulso, forçada, constranger. E eles constrangeram a Jesus a ficar com eles, porque o dia já estava declinando. E a expressão maravilhosa acontece, acho linda essa expressão aqui. E Jesus entrou para ficar com eles. Glória a Deus. Quando a gente começa a meditar neste texto lido aqui, destes versículos, a gente vê que quando eles começaram o início do caminho sem Jesus, sem a presença de Jesus, eles estavam, a conversa dele era uma conversa de lamentação, falando de tudo que tinha acontecido, a forma certamente de como Jesus foi preso, de como não pôde se defender, de como ninguém defendeu, e de tudo que aconteceu, das conversas que surgiram, iam se lamentando de não ter mais o mestre com eles. O estado emocional deles aqui, andando sem Jesus, era tristeza. O próprio Jesus, quando entrou para andar com eles, caminhar com eles, Jesus disse assim: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? E por que estás tristes? Então, o período que ele estava sem Jesus foi um período de lamentação, andando sem Jesus num pedaço de estrada de tristeza, e também falta de crença, porque no versículo, a gente vê no versículo 21, ele dizendo: nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Depois de ter ouvido tanto de Jesus, estavam sem fé, sem crença, sem esperança. É tanto que no versículo 25 a gente encontra Jesus dizendo assim: otários, nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. E Jesus precisou de abrir os olhos e o entendimento deles, explicando-lhes a palavra. Agora, depois que Jesus entrou para andar com ele, para caminhar com eles, a coisa mudou. Por quê? A falta de fé foi restabelecida. Eles agora estavam andando com Cristo ressuscitado, ainda que não tinham percebido ainda, então, e também a alegria, na proporção que Jesus ia caminhando os três, o ardor da alegria tomou conta do coração deles. E também a lamentação acabou-se, porque Jesus começou a explicar tudo pela palavra. Então, parou a lamentação, chegou a alegria, a tristeza desapareceu e a fé foi restabelecida. Agora, quando a gente começa a analisar esse texto sagrado, aqui onde estamos lendo, graças a Deus que quando a gente lê a Bíblia, a gente lê e traz para os nossos dias e começa a tentar se aplicar à situação em que estamos vivendo. A Bíblia não é um livro apenas histórico. A Bíblia não é uma lenda. A Bíblia não é um livro didático como geografia, português, história ou demais. A Bíblia é a palavra de Deus. A nossa regra de fé é por ela que nós somos conduzidos, regidos, dirigidos, e por ela vamos chegar do céu pela graça de Deus, sendo orientado pela palavra do Senhor Jesus. Aí, a palavra do Senhor, nós percebemos aqui que depois que Jesus entrou na
aldeia e ficou com eles. Houve aquele momento do reconhecimento da pessoa bendita de Jesus, ainda que com o corpo glorificado, não mais físico. E quando eles reconheceram, certamente na hora da graça a Deus pelo pão, Jesus desapareceu e eles ficaram com alegria dentro do coração de ter andado com Cristo, sentido novamente a sua presença e a fé e a certeza da ressurreição ser estabelecida no coração deles. Agora, uma coisa que quero chamar a atenção aqui é que ainda mesmo Jesus se ausentando deles, eles continuaram andando com o Senhor Jesus. Porque nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que o andar com Deus é uma situação e uma condição constante que cada crente deve ter. Porque a importância de andar com Deus. Os irmãos viram que quando eles saíram sem Jesus, saíram lamentando-se em tristezas, falta de fé, mas quando Jesus entrou para caminhar com eles, tudo já mudou no momento que ele ia com eles, no momento do caminhar com Jesus. Andar com Deus aqui não é um andar simplesmente um deslocamento geográfico, físico. Andar com Deus aqui é aquele andar de Enoque, que na Bíblia Sagrada diz em Gênesis, no capítulo 5, e o versículo 24, que Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomou. Em Hebreus 11:5 também fala dessa trasladação, que Enoque andou com Deus e foi trasladado para não ver a morte, e alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Esse andar com Deus aqui é aquele andar de Noé, que a Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 6, e o versículo 9, depois que Noé achou graça, a Bíblia diz, e Noé achou graça diante dos olhos de Deus, e que gerou filhos, e no final do versículo diz assim, e Noé andava com Deus. Interessante. Glória a Deus. É este andar aqui que eu quero chamar a nossa atenção para meditar um pouco. Jesus ressuscitou, corpo glorioso, foi assunto aos céus. Ainda assim, os discípulos continuaram andando com ele. E o bom é que Jesus está no céu e ainda tem gente andando com ele aqui na terra. Glória a Deus. Ele andou com Enoque. Aleluia. Enoque foi surpreendido, ele achou tão bom andar com Enoque, e disse, Enoque, não vamos andar aqui mais não, vem para cá, vamos subir. É uma figura da igreja, a igreja está andando com ele aqui na terra. E vai chegar um dia que ele vai dizer, não vou andar com vocês aqui, mas não, aí, mas não, vem para cá, vem para junto de mim. A igreja está andando com Jesus. Você está andando com Jesus. Nós estamos andando com Jesus. Agora, quando a gente observa a palavra do Senhor aqui, a gente começa a ver, meu Deus, que coisa tão grande. Deus que é excelso. Deus que é o Todo-Poderoso. Andar com um homem como eu. Andar com um homem como você. Uma pessoa como você. Como nós. Porque a Bíblia, quando a gente vai para a Bíblia, olhando a situação da criatura humana,
Olha o que diz o Salmo 8, versículo 3 e 4. Aí diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Glória a Deus. Nós somos tão insignificantes que a gente fica pensando: Deus, como é que tu, tão grande Deus, resolve andar com o homem? Deus. A Bíblia é Sagrada, mostrando a grandeza de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 6 e o versículo 16, diz que ele habita na luz inacessível. Louvado seja Deus para sempre. O Salmo 113 tem uma expressão gloriosa sobre o nosso Deus, sobre a grandeza dele, que eu acho muito bonita também essa expressão, que ele diz assim no Salmo 113, versículos 5 e 6, diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Como Deus é grande. Glória a Deus. Lá da sua morada, ele quer ver o céu, os céus, aí ele faz assim, ó. O Altíssimo é a tua habitação. Já dizia o Salmo 91, versículo 8. Também a palavra de Deus aqui, nós aprendemos aqui na palavra de Deus, a Bíblia mostrando a sua grandeza. Isaías 40, versículo 28, o profeta já dizia assim, que ele é o Criador dos confins da terra, e não há esquadrinhação do seu entendimento. Glória a Deus. Jeremias, ainda no versículo 17 de Isaías 40, ele diz assim que as nações, para ele, é menos do que nada. Meus irmãos, quando a gente para pensar, Deus, agora eu vou calcular tua grandeza, teu tamanho, tua majestade, aí a gente começa a pensar e começa a desaparecer. Porque a gente começa pensando, eita, como o Brasil é grande. Aí a gente junta com a China, com os Estados Unidos, aí sai juntando, quando junta as nações todas, aí diz, as nações, para ele é menos do que nada. Do que nada. Foi por isso que Paulo, quando começou a meditar, disse, oh, profundidade da riqueza. Aleluia. Como da ciência e sabedoria de Deus. Quem lhe deu a ele para que seja recompensado? Ou quem foi seu conselheiro? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele diz, glória, pois a ele eternamente. Amém. A gente começa a desaparecer quando começa a ver a grandeza de Deus. Jeremias, no capítulo 23 e o capítulo 23 e versículo 24, ele diz assim, porventura não encho eu os céus e a terra? Aí um Deus tão poderoso que a gente nem consegue calcular, medir com o pensamento, mensurar a grandeza dele, aí vem andar com você. Venha andar comigo. Oh, expressão maravilhosa é quando Deus, a gente pensa que está sozinho, de repente escuta ele dizendo, eu estou contigo.
ainda que Ele é tão grande e atenta para os humildes. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Agora a Bíblia mostra algumas condições para andar com Ele, para andar com Deus. Algumas condições, por exemplo, nós lemos na palavra de Deus em João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, versículo 12, diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá A luz da vida. a luz da vida. Olhando direitinho, alguém pode me perguntar assim: então, é difícil andar com Deus? 12 Vamos arrazoar o seguinte: para andar com Deus, a gente vê aqui pela palavra Foi de 12? Deus, tem alguns requisitos: andar na luz, obedecer a palavra, andar na pureza, na santidade. Aí, e como é que eu faço? Alguém pode até perguntar: para andar com Deus, ou então saber que Deus está andando comigo. O crente tem às vezes suas perguntas a Deus. Amém. Quando Deus quer responder, Ele responde. E quando Ele não quer responder, fica como Jó, faz 1, 2, 3, 4, 5. Tantas e tantas perguntas e Deus não responde. E quando Deus vai responder, faz uma só e Jó se cala. Não sabe responder. Deus é soberano. Certo, em uma congregação, eu escutei o testemunho do irmão que estava falando e eu achei interessante, e guardei e aprendi com aquilo. Ele vinha perguntando a Deus: Deus, me diz se tu estás andando comigo. Aí na oração ele disse que estava insistindo: Deus, anda comigo, anda mais comigo. Quando foi um dia, Deus bradou para ele e disse apenas uma palavra. Ele disse assim: meu servo, anda mais comigo, que eu ando mais contigo. Interessante, né? Deus é assim. Quanto mais você anda com Ele, mais Ele anda com você. Glória a Deus. Quanto mais você quer andar com Ele, mais Ele quer andar com você. Agora, a Bíblia mostra os requisitos, como por exemplo aqui eu falei, andar na luz. A Bíblia Sagrada, na primeira epístola de João, no capítulo 1, e o versículo 5, diz que nele não há treva alguma. Está escrito assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. É por isso que o homem no pecado não pode andar com Deus. Não pode andar com Deus porque Deus é luz e o pecado é treva, é iniquidade diante de Deus. É tanto que a Bíblia Sagrada diz que o homem que está no pecado, pecando, não vem para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Vamos ler este versículo no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3 e o versículo 20 e 21 diz-nos assim a palavra de Deus: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por isso que o homem no pecado não pode andar com Deus, porque caso queira andar com Deus com a vida de pecado, vai ser contraditado, vai ser contrariado pelo clarão, pela luz que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É tanto que o versículo 21 diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Porque a Bíblia diz que a luz tudo manifesta. Efésios 5 e 3 diz que a luz tudo manifesta.
importa o que é que Zaqueu, quando desceu da figueira brava e começou a andar com Jesus, certamente na direção do seu aposento, não aguentou andar muito com Jesus. Lucas, no capítulo 19, a gente vê esta ação. Quando Zaqueu desceu, Jesus disse: desce depressa, hoje me convém posar em tua casa. Todo mundo sabe que Zaqueu tinha uma vida impura, uma vida de pecado, uma vida espiritualmente escura. Mas quando ele desceu, que começou a andar com Jesus, é como a Bíblia diz: a luz tudo manifesta. É por isso que quando você vem para a igreja, que começa a ouvir a palavra de Deus, tudo que não pertence a Jesus, a palavra vai mostrando a você, a sua mente vai clareando, você vai vendo como um espelho que olha algum defeito que você tem. Que a palavra de Deus é luz, é como um espelho que a gente vê aquilo que não está em consonância com a vontade de Deus, porque as trevas é o mundo, é o pecado, é o habitat natural do inimigo. João 14, no versículo 30, teve uma ocasião que Jesus percebeu a chegada dele e Jesus disse aos discípulos: vamos daqui, porque o príncipe deste mundo se aproxima e dele nada tem em mim. Aí Zaqueu desceu. Quando vai andando com Jesus, não deu para aguentar muito não. Porque a luz que é Jesus, quem anda com Jesus tem que estar na luz. Aí Zaqueu começou a se enxergar dentro de si a sua vida espiritual, como estava diante de Deus. A luz começou a revelar. E Zaqueu disse: Jesus, para aí, Jesus. Eu agora quero derramar a carga de pecado que está sobre mim. Confessou tudo o que fazia, e a metade dos bens ia aos pobres, e a quem restituía, quem defraudou ia restituir quadruplicadamente. Depois que ele tirou aquela carga de pecado de cima de si, aí Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. A luz acendeu. Quem anda com Jesus tem que andar na luz. Aí alguém pode perguntar: como faço para andar com Jesus? É andar na luz. E quando tem alguma coisa em nós que faz parte das trevas, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que logo fala com a gente, fala na consciência, fala no coração, fala nos sentimentos, fala pela sua palavra. Por que fala? É a luz revelando aquilo que você ou disse ou praticou, que não está em harmonia com uma pessoa que anda com Jesus, em andar com Jesus. É tanto que a palavra de Deus nos ensina assim. E quando a Bíblia fala de andar na luz, não é só quem está, estou falando praticamente para os crentes. Nós estamos na luz, mas estamos no mundo, lutando. Não foi fácil para Enoque andar com Deus 365 anos, o tempo que ele viveu. A Bíblia diz que ele alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Para andar com Deus eu preciso fazer força. Para andar com Deus você precisa fazer força. Por exemplo, a gente que está no convívio da igreja, de vez em quando, em órgãos de igreja, em trabalho de igreja, de vez em quando a gente vê aquelas branquinhas, aqueles negocinhos, que onde tem gente vivo, mesmo que seja crente, tem aquelas branquinhas, aquele negocinho que não era para ter, mas é gente vivo, né? Tem juízo, tem uns olhos para ver, tem uma língua na boca.
e um coração para pensar, para imaginar, para maquinar, e sempre existem aquelas coisas, aquelas indiferenças, aqueles desencontros. Quando bem mais jovem, dirigi um conjunto que tive algumas experiências lidando com pessoas que de vez em quando uma ia brigava com a outra, e daqui a pouco uma ia cantar, virava para lá e outra virava para cá. Cantar sem uma querer olhar para o rosto da outra, porque estava brigada, estava encerrada dentro da igreja, cantando, louvando a Deus. E às vezes aquela briga desse ela cantar eu não canto, ou ela ficava querendo. A gente tem que ter cuidado com essas coisinhas também, porque a gente não carrega a Bíblia só para dizer que é crente, não. A gente carrega a Bíblia para morar no céu e obedecer a santa palavra de Deus. A primeira epístola de João, no capítulo 1, e o versículo 7, tem aquele versículo conhecido de todos, que diz: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se o inimigo pudesse, ele causava sempre dissensão entre os irmãos, entre um e outro, semearia. E como semearia, ele sempre trabalha para isso, semear contenda, intriga, ódio, e você precisa policiar a sua vida espiritual, porque de repente o teu irmão faz uma coisa que tu não gosta, e de repente você fica com aquele ranço com ele, com aquela raiz de amargura, com aquela intriga até. E a Bíblia nos ensina que nós devemos superar estas coisas. Já que estamos falando sobre andar com Jesus na luz, vamos confirmar pela palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, na primeira epístola de João, tem um versículo que João foi bem contundente com isso. Na primeira epístola de João, no capítulo 2, e o versículo 9, olha o que ele diz aqui na palavra de Deus. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Os irmãos veem que não é só para o pecador, para o homem que está no pecado. Nós que estamos nesta vida, trabalhando para o Senhor, na obra de Deus, na nossa família, na nossa casa, na nossa vida conjugal, precisamos ter muito cuidado, porque o inimigo está trabalhando ali para chegar com as trevas. E a Bíblia diz aqui que quem não ama, quem aborrece o seu irmão, está em trevas. E se o inimigo pudesse, existir intriga, briga, porque você vai sempre, de vez em quando, ouvir o que não gosta de ouvir. Você é gente, Deus lhe fez com instinto de defesa. E quando você escuta, seja de quem for, ou na igreja, ou no trabalho, ou na faculdade, você logo tem aquele instinto de defesa e aquele ranço. Mas quando a gente chega aqui, aí a palavra de Deus sai quebrando a gente. Aleluia, como é bom andar com Jesus. Glória a Deus. Vez você escuta coisa que a lágrima desce pelo canto do olho, aí você diz: ela vai me ouvir também, ele vai me ouvir. Mas quando você olha para Jesus, quando você olha para o Calvário, começa a ver Jesus recebendo tudo quanto é de bofetada, cuspida, escárnio. E a Bíblia ainda diz: como um cordeiro mudo foi levado para o matadouro, e perante os seus tosquiadores não abriu a sua boca. Porque Satanás fica, quando você é insultada, e você fica só entregando a Jesus. E Jesus? Ele não fala não, porque nós estamos andando com Ele.
Nós estamos andando na luz. O inimigo quer acabar com a harmonia, acabar com a paz, acabar com a união. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder para manter a pureza da sua igreja, da sua noiva, do seu povo.